Sejam muito bem-vindos a mais um episódio sensacional de Realidade Aumentada Podcast, o melhor podcast do Rio de Janeiro por enquanto. Tô com um cara aqui que é sensacional, um cara que eu não vou ficar rasgando seda, porque senão ele vai ficar um insuportável, mais do que já é. É um cara que tem muita história para contar, é um cara que tem uma experiência incrível e hoje, por uma confabulação dos astros, estou trabalhando com ele e muito orgulhoso. Recebo hoje, pela primeira vez participando de um podcast pós-pandemia, jornalista, escritor e entertainer, Eduardo Bueno, Peninha. Ainda bem que a realidade é aumentada, né, cara? Porque daí eu fico maior do que eu já sou. E vem cá, claro que tu não vai ficar rasgando seda pra mim, porque se tu rasgar seda, como é que nós vamos usar ela? Né? Tem isso, né? A gente pode usar na colher, né? Direto, né? Na colher? É. Ah, tá. Esquentando embaixo? Exatamente, na hora da falta. Tô fora. Ou no recibo do Visa Electron. Ah, isso sim. Ou então naqueles livros, obras completas do Fernando Pessoa. É, exatamente, bem amarelinho, tipo você da Smoking Brown, né? Mas eu não tô entendendo nada dessa conversa. Cara. Essa conversa vai ser muito boa, cara. A gente vai falar sobre coisas muito, muito interessantes. Obviamente eu não vou ficar falando sobre a história do Brasil, porque tu já deve estar de saco cheio de falar sobre a história do Brasil. Depois tu me fazia gravar 4 episódios. Acabamos de gravar 4 episódios maravilhosos. Sem tirar de dentro. Sem tirar. E você pode conferir em breve lá no canal Buenas Ideias. O programa Não Vai Cair no Enem, o melhor programa de história do Brasil, desse mundo. Peninha, te falar uma parada. Você é um gaúcho apaixonado pelo Grêmio e amigo com uma união quase figadal com o Grêmio, né? Tu sempre foi gremista por causa do amor à primeira vista ou por causa do seu pai? Não. A minha família, né, pelo lado de mãe, o meu avô nasceu em 1900 e o Grêmio é de 1903. E a partir dos 10, 12 anos de idade, ele tinha 15, a partir dos 10 anos do Grêmio, ele tinha 15 e ele começou a ir nos jogos. E os jogos eram no estádio da Baixada, no Moinhos de Vento, que é do lado da minha atual casa. Né? Hoje é o tal Parcão, né? Tomado de bolsonarista, a gente cospe neles lá de cima. Que gente horrorosa, né? Imagina. E aí ele teve 2 filhas. E uma da filha mais velha, irmã mais velha da minha mãe, casou com um cara ligadésimo no Grêmio também, nascido nos anos 20. Então, quando eu nasci, a família já estava toda nessa vibe e eu sou muito grato a eles, porque eu adoro torcer pro Grêmio. E tu acha que isso contribuiu para você começar a trabalhar como jornalista? Então, sim, porque eu lia o jornal Zero Hora, no qual eu comecei a trabalhando e no qual hoje trabalho de novo. Eu dizia, que merda de jornal! Inclusive, continua sendo, né, com exceção da minha coluna. A única parte que presta, né? E é incrível, né, assim, a irritação que os jornalistas esportivos provocam em quem gosta de futebol, né? As pessoas que gostam de futebol leem jornal só para se irritar e ouvem rádio só para se irritar e veem TV só para se irritar. Então, sempre naquela paranoia, o cara torce pro outro time. E aí eu entrei na Zero Hora só pra ver que, de fato, eles tudo torciam pra aquele time vermelho, porque tu sabe que jornalista é tudo comunista, aí essa gente horrorosa, e aí se associam com aquele time vermelho. Não, sério, o jornal era muito ruim, não é piada, era mesmo. E aí eu entrei com 18 anos de idade, eu vou mudar tudo, mas é claro, não me deixaram nem trabalhar no futebol, eu fiquei trabalhando com esporte amador. Que foi uma benção, porque anos depois eu vim pra TV Globo, poucos anos depois, porque eu entrei, tu vê, eu entrei, cara, no dia 9 de agosto de 1976. Isso quer dizer que no dia 9 de agosto de 2021, agora vai fazer 45 anos que eu entrei naquela porra. Caraca, que E vai ser a minha próxima coluna, porque a coluna vai sair no dia 7 de agosto, vai sair 2 dias antes de eu completar 45 anos lá. Mas eu entrei lá em 76, saí em 78, depois da Copa, e só voltei em 92, daí saí de novo em 95, e aí agora estou escrevendo desde 2017. E tu já arrumou muita briga por causa do Grêmio? Como é que foi? Não precisa citar o nome não, tem nomes que são desprezíveis. Claro, muito, mas não como... Agora, falando sério, sem piada, cara, assim... Juro que eu vou falar a verdade. Eu nunca misturei, e não quero dizer que isso seja mais do que a minha obrigação. Eu, quando fui jornalista,
Não quer acreditar, não acredita, tá ouvindo, vai dizer que é balela, azar é o teu. Eu tô te dando a real. Enquanto eu fui jornalista esportivo, eu nunca misturei a minha paixão pelo Grêmio com o que eu tava escrevendo. Tem um abismo, cara. Sim. Qualquer pessoa que é um jornalista decente, que escreve sobre futebol, sabe que uma coisa é que tua paixão pessoal, outra coisa é o teu trabalho, sabe? A ética do trabalho, o jeito que o trabalho se impõe na tua vida. Eu sempre fui um trabalhador, sabe? Eu sempre trabalhei muito, eu sempre achei que o trabalho era sagrado. Eu sempre achei que o jornalismo, com todos os seus problemas, os seus meandros, os seus volteios, tem um lado que é sagrado, sabe? Você está levando informação para as pessoas. Eu nunca misturei a minha paixão com a minha atividade. E, inclusive, ontem morreu o André Catimba, que foi um grande jogador do Grêmio, que fez o gol do título do Grêmio de 1977, que é um dos títulos mais importantes da história do Grêmio, porque aquele outro time lá, né, o Grêmio tinha ganho 13 campeonatos em 12 anos, sabe? De 1956 a 1968 foram disputados 13 campeonatos gaúchos e o Grêmio ganhou 12. E aquele outro time lá, eles iam se enforcar. Aí eles começaram a ganhar em 1969 e ganharam até 76, bem numa época que eu era um torcedor fanático e tal. E eu entrei no jornal em 76. E aí em 77 o Grêmio foi campeão, que foi um campeonato que deu ao Grêmio, abriu as portas do Grêmio, porque o Grêmio foi campeão brasileiro em 81 e campeão da Libertadores e do mundo em 83. Por causa do título de 77. E quem fez o gol foi esse André Catimba, que era um jogador baiano maravilhoso, além de ser um jogador maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, amicíssima do Gilberto Gil, e graças a ele que o Gilberto Gil virou gremista, se diz gremista, ele não é só gremista, ele é torcedor do Bahia, mas ele se diz gremista, e nesse dia ele diz para mim a frase, no dia 15 de setembro de 1977, que o André Catimba fez o gol do título, o Grêmio foi campeão, eu que fiz a crônica do jogo, e além de fazer a crônica do jogo, eu entrevistei o André Catimba, e quando eu cheguei no vestiário do Grêmio, estava o Gilberto Gil. Eu disse, aí Gil, veio ver o seu amigo André Catimba? Ele disse, sim, vim vê-lo, mas eu estou aqui porque eu sou gremista. Eu digo, te para, é gremista por quê? E aí, atenção, você está ouvindo? Ele respondeu assim, eu sou gremista porque a paz é branca, porque o céu é azul, a paz é branca e eu sou negro. Excelente. Boa resposta. Diga, né, de Gilzinho, né? Hein? Um beijo, Gil, você deve estar vendo a gente aí. Então, agora... mas parei só para encerrar. Daí ele morreu ontem, o André Catimba, ontem. E aí, para encerrar mesmo, eu fui pro jornal, escrevi a minha matéria, escrevi a crônica do jogo, escrevi a entrevista com o André, a entrevista com o Gilberto Gil, tudo na maior frieza, e quando eu botei o ponto final na matéria, eu campeão! E aí que fui pra rua vibrar e festejei até o dia raiar. Mas, entendeu? Uma coisa numa coisa, outra coisa, outra coisa, e não é mais do que obrigação de um jornalista. E graças a Deus, tem vários que se comportam assim, mas tem outros que se comportam horrivelmente. Imagina. E você, quando faz, quando a gente fala de escrita, tu escreve muito bem, tu gosta de escrever histórias, você gosta de história e tem muita história para contar. E eu acho uma parada que eu achei sensacional num dos episódios que eu editei, que foi sobre a história do Brasil holandês, que, cara, eu fiquei de cara da ligação do Brasil com os Estados Unidos, e nessa pirâmide, nesse triângulo entre Holanda, Brasil e Estados Unidos. Isso me lembrou porque, como eu já sou teu fã há muito tempo, eu sei que antes de ser um viciado pelas histórias do Brasil, tu já gostava de história dos Estados Unidos e história do Antigo Egito, né? Sim. Quando é que tu começou a gostar de história a ponto de devorar e, tipo, começar a entrar nesse Cara, ciclo? desde sempre, assim, primeiro eu nasci, a família da minha mãe, eu devo a ela o fato de ser gremista, só que somando toda a família, eles devem ter lido a vida inteira 3 livros. Somando a minha mãe, a minha tia, o meu avô, cara, a família não era letrada. Em compensação, a família do meu pai, onde havia gente vermelha, era uma família que lia. E então eu nasci numa casa que tinha 2.000 livros. O meu pai tinha uma bela biblioteca. Teu pai fazia o quê? O meu pai era especulador financeiro. Meu pai vivia numas falcatruas lá. Não, ele começou, ele trabalhava num banco, ele era bancário, mas ele chegou no topo lá, ele foi vice-presidente da União de Bancos.
Chegou a usar tornozeleira na época? Já tinha isso? Usou tornozeleira, ele dava muitos desfalques e tal. E aí a família fluiu, né? E tinha essa biblioteca maravilhosa e eu comecei a me envolver com a biblioteca. E aí, com 8 anos de idade, cara, eu concluí que eu tinha vivido no Egito numa vida anterior. Eu ainda tenho um absoluto... Do nada? Tanto é que a mãe dela, da Lisa, minha filha que está ali, se lembra do nosso encontro, inclusive, no Egito e tal, descreve com detalhes, mais detalhes do que eu, mas eu me lembro de alguns flashes mesmo, sem piada. E aí, tanto é que eu nunca fui ao Egito até hoje, que eu tenho um pouco de medo, mas eu vou. Vamos ao Egito, Liz? Imagina o flashback que vai ter lá, hein? Que loucura. Flashzão. É. E aí eu comecei a ler sobre o Egito Antigo, com 8, 9 anos de idade. Daí tem uma história bem engraçada, porque eu passava o tempo inteiro no meu quarto lendo, não brincava, não nada. E aí quando vi o boletim das notas, as notas eram péssimas. E os pais pensaram, porra, se a gente tivesse um filho rebelde, que vivia na rua, tal, cheirando cola, andando de carrinho de lomba, né? Quando chama, lá chama carrinho de lomba. Como chama aquele carrinho que tinha... Rolimã. Carrinho de rolimã. Rolimã lá chama carrinho de lomba, porque lomba é ladeira em gauchês, né? E aí, pô, se vivesse ainda quebrando vidraça, não, mas esse desgraçado passa o tempo inteiro no quarto estudando e ainda as notas são 3, assim, nota 5, nota 4, é um débil mental a criança. Aí entrar no meu quarto não era um quarto, era uma cripta egípcia, entendeu? Era uma tumba, era tudo Egito, Osíris e Horus e tal mesmo. E eu passava o tempo inteiro lendo sobre o Egito e disse, opa, daí me internaram com choques elétricos e tal. O que me lembra, aliás, uma frase do Lou Reed, que diz o seguinte, todas as vezes que eu pegava hepatite, meus pais me internavam no hospício. Mas é sério mesmo? Eles chegaram a... Não, claro que não. Não, mas foi... Óbvio que não, eu acredito em você, cara. É um erro meu, um dos meus piores erros. Não, claro que não. Mas por que tu não chegou? Tu chegou a escrever alguma coisa sobre o Egito? Sim, eu tenho um caderno que agora, sabe que eu me mudei, né? E quando eu me mudei, foram 370 caixas de livros, que eu tenho 8.000 livros, e 56 caixas de papéis e documentos. Daí eu abri uma caixa assim que estava super desorganizada e encontrei o meu diarinho de 1975, sensacional, todo ligado ao Bob Dylan e tal, o que o Bob Dylan tinha feito em 75, todos os filmes que eu tinha visto em 75, os livros que eu tinha lido. Aliás, minha querida filha Liz ali tem o diário desde quando, Liz? Tu tem? 2010. Desde 2010. Mas você leu ou só tem? E aí o diário. O diário dela. Ah, sério? Ela tem diário desde 2010, ela tem 10 anos sem faltar nenhum dia. Eu faltava, eu falhava vários. E aí eu escrevi com 10 anos de idade o meu primeiro livro, que é um livro sobre o Egito Antigo, escrito à mão num caderno espiral de capa verde. E é uma maravilha porque já abre caminho para minha atual atividade. É tudo compilado, roubado dos outros, entendeu? São trechos inteiros de livros de outros caras sobre o Egito. Só compilou. Mas, pô, pra fazer isso com 9 anos, porra, né, cara? Cacete. 9 anos eu não sabia nem ler direito. Até hoje eu tô tentando aprender. Mas é isso que eu ia perguntar, tu já sabe ler? Tô tentando. Com os teus livros é bem difícil, cara. Escreve de uma maneira que... Eu evito dormir no meio dos parágrafos. Entendeu? Que nem o nosso operador de som dormiu hoje durante a gravação. Nossa senhora. Pior que um operador de som dormir é o operador de som dormir e roncar. Que foi o que ele captou o próprio som. Olha que merda. Sabia que tu não tinha chegado ainda, Liz? O operador de som dormiu durante a gravação do episódio e ele fez assim... E acordou com o próprio ronco. Acordou com o próprio ronco. Eu não sei se é uma boa ideia ficarem falando comigo. Ah, é ótimo. É porque a gente expõe ele. É sempre bom expor os outros. Não, tá dizendo que não é uma boa ideia falar com ela. Sim. Posso dar uma notícia horrível? O quê? Vai. Tá pegando fogo na Cinemateca de São Paulo nesse momento. Puta merda. Não é possível. Sim. Mas já sabem se foi alguma coisa... Mas essa é a pior notícia do mundo. É a pior notícia do mundo. Mas aí agora vocês têm um tema pra conversar. Não tenho condições de falar sobre isso. Que merda, mas será que foi algo criminoso ou foi tipo desleixo e pegou fogo? Estavam anunciando, era morte anunciada, os caras anunciando, vai pegar fogo, vai pegar fogo. Que nem Museu Nacional. Esse governo desgraçado, desse filho da puta, dessas pessoas que votaram nesse cara, entendeu? Que tem que ser linchados, porque é o seguinte, tem que partir pra guerra, pro confronto. Eu era contra ter queimado aquela estátua e ainda sou, mas é o seguinte, tem que queimar o Palácio do Planalto, porque estavam anunciando há um tempão que essa Cinemateca que é a
maior cinemateca da América Latina, onde toda a memória cinematográfica brasileira está depositada em negativo, está pegando fogo, entendeu? Então é o seguinte, tem que pôr fogo nele, pode gravar, pode divulgar, pôr fogo nele, nos filhos dele. Pois é, e o pior é que só as coisas boas pegam fogo, né? Puta merda. Nossa, quando o Museu Nacional pegou fogo. O meu Altas Histórias, do Museu Nacional, foi o último programa que foi feito no Museu Nacional antes do incêndio, cara. Então, o Museu Nacional pegou fogo, isso agora tá... É verdade, é mesmo, cara? Que merda. É inacreditável, é uma tragédia inominável, inominável. E a gente estava falando disso com... Nós estávamos falando com o diretor do Museu do Amanhã, o Ricardo Piquet, sobre isso, há 2 dias atrás. É inacreditável. Caralho, que merda. É inacreditável. Mas tá pelo menos estão controlando ou começou agora e já... Não sei se tu viu o filme Bastardos Inglórios. Não, já deve ter lambido tudo já, né? Caraca, que merda. Falando, só pra gente linkar o assunto e sair dessa bad vibe que acabou se criando, fala em filme, tua ligação com o Bob Dylan, cara, que você sempre foi muito fã. Como é que começou? Não, começou... Eu era um submetido à lei, à ordem familiar, do Estado, da religião, do colégio jesuíta onde eu estudava e tal, papapá. E aí eu ouvi Bob Dylan pela primeira vez no dia 8 de março de 1975. E aí eu disse, agora eu vou virar um rebelde indomável, entendeu? A voz dele ecoou como um profeta com a garganta repleta de trovões e papapá. E eu disse, é isso que eu quero. Daí me apaixonei total, uma paixão que continua, nunca arrefeceu nem um minuto. Eu tenho 250 discos dele, vi 71 shows, tenho 84 livros e li 41. Conheci o cara pessoalmente, coisa sobre a qual não vou falar aqui. Tá guardando para ganhar dinheiro em breve. Guardando para ganhar dinheiro em breve. E aí é uma pedra angular na minha vida e aí eu me apaixonei tanto por ele, pela obra dele, que daí me misturei com a história dos Estados Unidos, daí li tanto sobre a história dos Estados Unidos que um dia fiquei com muita vergonha de saber muito da história dos Estados Unidos, bastante da história do Egito e não sabia nada da história do Brasil, nada. Aí que começou... Aí que resolvi, fruto da vergonha. E é lastimável, porque eu devia ter me mudado para os Estados Unidos, porque lá a Cinemateca não pega fogo, se bem que lá elegeram aquele Donald Trump, né, esse escroque, esse canalha. Mas pelo menos saiu antes do... Exatamente. Mas daí tu fica pensando como é que 70 milhões de canalhas, e daí eu disse isso no programa, você está exagerando. Não estou exagerando, quero te repetir aqui. Qualquer pessoa que votou no Donald Trump, 70 milhões, são canalhas e tem que ser tratado como canalhas. E as 56 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, algumas delas têm a pequena desculpa, porque na real foi o PT que pavimentou o caminho até o poder desse cara, né? Com as merdas do PT, com tudo que o PT fez, teve uma coisa. Agora, entre odiar o PT e ser crítico ao PT e votar nesse fascínora, tem um abismo intransponível. Então eu ainda assim, com essa minha generosidade gigante, eu ainda dou assim pequena desculpa para quem votou no cara e já tá muito arrependido. Não é só arrependido, é muito. Bolsominions arrependidos. Muito arrependido. Os outros são canalhas, e eu quero repetir aqui, são canalha. E na minha frente não cruza. Não cruza. Porque eu já enfrentei petista, não vou deixar de enfrentar bolsominion. É tudo canalha. E agora que tá queimando essa porra, fica mais bravo que é um canalha. E esse presidente é um canalha. E os filhos dele são uns canalhas. E se quiser ir pro pau, a gente vai pro pau. E a gente tá indo pro pau toda terça-feira, aliás, toda quarta-feira, no Buenas Ideias, metendo o pau nos milicos. Exatamente, exatamente. E eu estudei a história do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro sempre teve uma porção decente. Qualquer país das dimensões do Brasil, com as ligações geopolíticas do Brasil, não pode ser a Costa Rica, que seria o ideal, porque a Costa Rica não tem exército. É um dos únicos países do mundo que não tem exército. É um país maravilhoso. Eu conheço, estive lá, e ali do lado estava tendo
na época que eu tive a guerra na Nicarágua, né, que é incrível porque tinha uma ditadura horrorosa do tal Somoza, e todo mundo, sendo ou não de esquerda, torcia para os sandinistas, que estavam, era um grupo revolucionário, que estava derrubando um ditador horroroso, que depois foi morto com um tiro de bazuca no Paraguai, porque tinha se envolvido com a mulher do filho do ditador do Paraguai, morreu como merecia. E aí os sandinistas ganham, e hoje está no poder tal Daniel Ortega, que é um escroto, um canalha, um ditador de esquerda, negacionista, entendeu? Que manda prender todos os caras que concorrem contra ele. Então tinha os esquadrões da morte de El Salvador, Honduras totalmente conflagrada, Nicarágua com essa guerra e a Costa Rica ali no meio, um oásis que nunca teve nem exército. Agora, um país das dimensões e do papel que o Brasil ocupa no jogo aí das nações, é óbvio que tem que ter exército. O exército brasileiro, eu conheço bem a história do exército brasileiro, eu li bastante, ele sempre teve um lado decente, sabe? Sim. Eu também digo isso meio que para amenizar, mas é que é verdade. Mas sempre teve um lado golpista, sempre teve um lado obscuro, sempre teve um lado canalha, entendeu? O que a gente tem que batalhar é que para esse lado obtuso e canalha não vença o lado decente, porque o Brasil já teve um golpe militar legalista, do Marechal Lott, em 1955. Sim. Essa direita nojenta, repugnante brasileira não queria deixar tomar posse o JK, considerava o Juscelino Kubitschek de esquerda, e aí disseram, não fez a maioria absoluta dos votos, ele fez 48% dos votos, eles disseram que tinha que fazer a metade mais 50% dos votos, e eles não queriam que o JK tomasse posse. E o Marechal Lott, digna e decentemente, foi lá e deu o tal golpe preventivo legalista e disse, não, vai tomar posse sim, tomou. Mas daí os milicos deram um golpe em 54, precipitando o suicídio do Vargas, deram o próprio golpe militar da República em 1889 e deram o repugnante golpe de 64. Então, sim, contra milico golpista, nós estamos lá dando pau o tempo inteiro. E se tiver que ir pro pau, vou pro pau. E se tiver que entregar a minha própria vida, entrego. Entendeu? E contra esse presidente tá aí, eu faço qualquer coisa ao meu alcance, e até as que não estão ao meu alcance. E com os filhos dele também! A gente tá rindo, mas é um pouco de riso de nervoso. Mas deixa eu te falar, pelo que tu estudou no estado dos Estados Unidos, já teve algum tipo de coisa parecida, cara? De golpe de militar? Ou alguma influência? Nos Estados Unidos? Não, jamais. Nunca teve nenhuma interferência, nem na época. E agora surgiram os documentos dizendo que os militares estavam preparados para impedir que o Trump desse um golpe, né? Claro que os Estados Unidos sempre teve um lado militar. Os Estados Unidos é meio Dr. Jekyll e Mr. Hyde, assim, né? O médico e o monstro, porque é a maior democracia do mundo, teve um lado que é uma terra de liberdade, de rebeldes, de contestação, né? O próprio Bob Dylan, ele é fruto de um movimento que chama o transcendentalismo, que foram filósofos, poetas e escritores nascidos ali na Nova Inglaterra, todos eles muito individualistas, muito rebeldes, muito transgressores. O Henry David Thoreau, que escreveu o Walden, ou A Vida nos Bosques, e que escreveu o Tratado da Desobediência Civil, chama-se só Desobediência Civil. O Walt Whitman, um grande poeta. O Herman Melville, que escreveu Moby Dick. Né? Um monte de gente, tudo ali dos arredores de Boston, Nova Inglaterra, de contestação, de protesto, de defesa das liberdades democráticas e individuais, né? Teve presidentes incríveis lá no começo, Benjamin Franklin, né? O próprio Lincoln, de certa forma. Tá, mas é que eu queria encaixar minha pergunta aí. Esses caras, esses rebeldes, eles estavam defendendo uma democracia contra uma galera opressora que vinha de onde, se não era de um poder militar? Era de galera maluca que entrava no poder? Cara, os Estados Unidos foi fundado pelos tais pilgrims, né? Os peregrinos, né? Que eram uns intolerantes religiosos, né, cara? Eles mentiram que fugiram para os Estados Unidos perseguidos pela intolerância, e o Gore Vidal, aquele escritor, diz que na verdade eles procuraram uma nova terra para ser mais intolerantes ainda, né? Os índios os receberam bem, o tal Thanksgiving é o momento que os índios acham que eles são tão inofensivos e tão infantis e tão desprotegidos contra o inverno que vinha chegando, que em novembro de 1620 eles pegam e dão milho, abóbora e perus para eles, que é o que eles comem até hoje no jantar de ação de graças e Thanksgiving. E aí depois
que os indígenas ajudam a eles sobreviverem ali, eles vão lá e traem e matam os indígenas. Então, desde as suas origens, os Estados Unidos teve um lado horroroso, mas mesmo assim teve um lado onde essas liberdades individuais, essa possibilidade de você se manifestar, liberdade de expressão e tal, sempre existiu. Sim. Mas sempre teve em confronto com isso e sempre foi um país muito armado, muito militarista, né, que conquistou toda aquela região ali na Guerra Hispano-Americana, entendeu? Invadiu o México. Tem até aquela frase, pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, né? Porque o Texas era mexicano, o Novo México era mexicano, a Califórnia era mexicana, né? E os caras, tomaram aquilo tudo. Depois tiveram a Guerra Hispano-Americana, que não foi contra o México, foi contra a Espanha, daí também tomaram Porto Rico, invadiram Cuba, né? Mas ao mesmo tempo sempre houve esse lado que contestava esses caras, né? Sim. E eles nunca deixaram o milico tomar o poder mesmo. Se bem que o Eisenhower, né, no pós-guerra, é um milicão e tal, e os caras dizem que o Kennedy foi morto numa conspiração que também é militar, né? Sim. Mas, cara, os Estados Unidos é infinitamente mais amplo e superior ao Brasil. E uma coisa que eu fiquei impressionado, cara, é que quando eu comecei a ver a história da expansão pro oeste, você vê que não é uma coisa... É meio recente, cara. É ontem! Lógico, cara. É 1860, 65, 70, 1890. Sim, O Brasil já era um país aqui com o Dom Pedro II, os caras matando índio lá. O Dom Pedro II foi lá visitar em 1876, os 100 anos da independência dele, na Filadélfia, e os caras estavam matando índio. Sim. Matando índio mesmo. E nesse pouco tempo de período, né, nessa diferença de tempo, os caras já têm, olha a diferença da evolução, do desenvolvimento. Cara, o PIB do Brasil era maior que o PIB dos Estados Unidos em 1850, né, cara? Por conta do café? Como é que foi? Por conta do café. E porque eles estavam recém engatinhando na sua industrialização. E aí tu vê a guinada, o Brasil de 1850 para o Brasil de 1950 e vê os Estados Unidos de 1850 para 1950. Mas os Estados Unidos também ganhou muito dinheiro com a guerra, né? Muito. Inclusive com a sua guerra. Da Guerra Norte-Sul. A Guerra Norte-Sul, da Guerra da Secessão. Depois ganhou muito dinheiro com a Primeira Guerra e depois ganhou muitíssimo dinheiro com a Segunda Guerra, né? Os Estados Unidos é um país belicista, um lado dos Estados Unidos, né? E aí, porra, é isso, né? Só que os Estados Unidos é competente, eficiente, né? E o Brasil sempre apostou na ineficiência, na incompetência. E o Brasil deixa queimar a sua cinemateca, entendeu? Os Estados Unidos é especialmente competente na hora de meter o bedelho em países. E a política externa dos Estados Unidos é terrível, intervencionista, né, cara? Deu golpe no Brasil, em 64 apoiou, né, papapá. Você acha que essa galera que fala sobre os Estados Unidos tentando interferir com interesses espúrios na Amazônia, tu acha que isso é uma teoria idiota de conspiração ou realmente existe um interesse? Eu acho que a teoria de intervenção, assim, dessa forma, dos Estados Unidos na Amazônia é teoria da conspiração. Agora, é óbvio, por exemplo, eles tiveram a Fordlândia, que a gente já fez episódio, né? Que era uma coisa privada, mas claro que o governo apoiou, né? Para quem não sabe, foi a decisão do Henry Ford de criar uma plantação gigante de seringueira lá. Teve o tal projeto Jari, daquele Daniel Ludwig, né? Mas muito pior do que isso, de certa forma, é a ação de missionários evangélicos americanos, né, que ficam lá fazendo lavagem cerebral nos índios lá na tríplice fronteira lá com a Venezuela e com as Guianas, né? Claro que há influências e interesses, mas nunca uma intervenção desse tipo, assim, teoria da conspiração tola. E o Brasil já tem tantos problemas causados por ele próprio na Amazônia, né? Construção daquela transamazônica, né, cara? Esses desmatadores aí, né, cara? Essa ocupação insustentável da Amazônia, que nem precisava ter teoria da conspiração para o Brasil estar fazendo as merdas que está fazendo na Amazônia, né? E eu estava lendo, eu vi até numa entrevista com o Joe Rogan, do escritor americano, falando que a Amazônia, cara, a terra
Seria... lógico, não rende nada para agricultura. Ou tu ia dizer não, ia dizer que era uma terra que é meio que, tipo, aquilo é meio artificial, né? Aquela terra... Muito nova, a Amazônia é muito nova geologicamente. Você já chegou a fazer alguma pesquisa sobre as civilizações possíveis, antigas ali no Amazonas? Cara, já fiz e é fantástico, né? O que tu já descobriu de bárbaro ali e tal? Não, por exemplo, a própria civilização marajoara, né? É impressionante, na Ilha do Marajó, com aquelas cerâmicas, e meio que sumiu, né? Sim. E os primeiros relatos dos primeiros conquistadores que batizaram de Rio do Amazonas, né, cara? O Aguirre, o Carvajal, um cara que veio depois, agora me deu um branco, do qual fazia parte a expedição do Carvajal, é o Gonçalo... Acho que é o próprio Gonçalo Pizarro, irmão do Pizarro lá, né? Eles dão conta, e depois o próprio, quase um século depois, o padre Antônio Vieira, dão conta que havia 4 milhões de índios na Amazônia, vivendo de forma sustentável. Claro que essa história, o bom selvagem, o índio vive em harmonia com a natureza, é uma balela, porque os indígenas são humanos, e por serem humanos fazem um monte de cagada também, e se dividem entre gente legal e gente escrota. Sim. Tem um monte de indígena escroto, um monte de negro escroto, um monte de negro legal, um monte de indígena legal, uma montanha de branco escroto e uma minoria de branco legal. Então, você querer achar que os indígenas são bons selvagens é mais uma forma de desumanizá-los. Eles são humanos, e que nem diz o Bob Dylan, we are all human and we all have an asshole. Né? Todos nós temos um olho do cu pelo qual sai bastante merda. Né? Mas a verdade é que até por uma questão de sobrevivência, os indígenas lá tinham que viver em um que a gente poderia chamar, sem romantizar, de maior harmonia com o meio ambiente, com o açaí, com aquelas frutas de lá, com toda aquela riqueza que a floresta só te dá se está em pé. Então os caras dizem que tinha 4 milhões de indígenas lá, né? E tem umas esculturas misteriosas, umas inscrições rupestres muito misteriosas lá, né? Tem lugares que não estão, dizem que você não pode nem tem como ter acesso, né? Tem umas construções piramidais e tal que ninguém sabe bem o que é, né? E eu acho que ainda há mistérios na Amazônia, né? Mas sem esse delírio de eram os deuses astronautas, né? Evidentemente que feito por humanos e tal. E há tribos ainda não contatadas, né? E esse canalha desse governo, desse escroque, desse canalha, desse filho da puta, ainda tem dentro da FUNAI agora querendo mudar as regras que índios não contatados devem ser contatados. Eles não podem ser contatados, né, cara? Tá provado pela história que qualquer contato desse forma assim é o primeiro passo para o cara ser dizimado. Ou numa gripe ou na trocação de tiro. Isso é muito louco. Uma coisa que devem te perguntar toda hora também, cara, que é uma pergunta meio que genérica, é tipo assim, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, e se pudesse escolher quais seriam os nossos proprietários, né? A gente não pode também negar que eles fizeram uma boa gestão, né? Porque a gente tem um território enorme. Nos Estados Unidos, as 13 colônias, você tinha espanhol, você tinha inglês, você tinha holandês, você tinha francês, o cacete A4. Tu acha que essa segregação americana ajudou no desenvolvimento lá dos Estados Unidos, ou tu acha que se fosse uma coisa só seria pior? Não, os Estados Unidos tem um lado que sempre acolheu imigrantes de todos os lados, mesmo com o lado segregacionista, mas acima de tudo teve um lado expansionista gigante, o tal destino manifesto, que foi atropelando, passando por cima de todo mundo. Agora, o que tem que ficar claro é que por que o Brasil se manteve unido e não se separou em vários pequenos países depois da independência. Porque a independência, que agora a gente vai comemorar 200 anos, é uma articulação das elites rurais, da bancada agropop do Senado, que sempre existiu, sempre jogando o Brasil para trás, que fez um acordo com Dom Pedro I de manter a escravidão. Por que todos os países da América Latina, quando se separaram da Espanha, imediatamente viraram república e aboliram a escravidão? Porque eles partiram para um outro modelo. Por que o Brasil se manteve uma monarquia? Porque essa monarquia portuguesa fez um acordo com essa elite agropastoril de não tocar na escravidão. Desde 1810, quando os ingleses conduzem o príncipe regente Dom João,
que depois é virado Dom João VI, para o Brasil, a família real portuguesa, naquela transmigração, o acordo que eles fazem com o Brasil abolir a escravidão. A partir de 1810, depois 1815, depois 1816, e o Brasil se compromete que vai abolir a escravidão. E aí, em 1822, quando tem um movimento que resulta na separação do Brasil, freudiana, né? Porque o filho se separando do pai, né? Sim. It's not time to make a change, just relax, que é a música Father and Son do Cat Stevens, né? Que é um filho querendo ir embora e o pai dizendo não é hora de fazer mudanças, fique aqui. O Dom Pedro faz esse acordo com a elite agro-pastoril e eles dizem, ó, se você mantiver a escravidão, a gente não se separa. E mesmo assim quase separou, porque quando o Dom Pedro vai embora em 1831, estouram as tais revoltas regenciais, provinciais, né? A balaiada no Maranhão, a cabanagem no Pará, a farroupilha no Rio Grande do Sul, né? A Revolução Pernambucana, que é anterior, de 1817, depois a Praieira, que daí já é logo depois da regência, em 1842, entendeu? Movimentos separatistas. Mas daí quem é que vence? Vence a elite ruralista. A bancada ruralista do Senado vence e o Brasil mantém a escravidão. Por isso que o país ainda é desse tamanho, entendeu? Sim. E o país ainda está fundamentado na desigualdade social, no racismo estrutural, entendeu? Nesse abismo que separa o Brasil e que o torna um dos países mais desiguais do mundo. A gente tem que saber, tem que perceber que a gente vive talvez no país mais desigual do mundo. Entendeu? Porque é um país que já foi a oitava maior economia do mundo e é 55º, 57º em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então é um país cruel, absurdo, injusto, entendeu? E aí fica nesse papo, esquerda, direita, esquerda, direita. Enquanto a gente continuar nesse papo furado, entendeu? Sim. E aí vem a tua pergunta da colonização. Cara, tu querer trocar de colonizador a posteriori é a coisa mais colonizada que existe. Eu costumo fazer sempre a mesma piada. O colonialismo é um negócio caracu. O colonizador entra com a cara e o colonizado completa a cerveja, né? Aí tu querer trocar o cara que vai te comer, não, eu preferia ser comido por holandeses, eu preferia ser comido por franceses. É uma piada, né? Mas você analisando, tipo, assim, sei lá, pelo método que a Inglaterra entrou nos Estados Unidos e tal, tu acha que se eles tivessem entrado no Brasil, teria sido diferente de alguma forma? Claro, porque é o seguinte, primeiro o lance católico e protestante, né? Já tem uma diferença brutal, né? O livro lá, Adam Smith, a ótica protestante, né? A riqueza das nações, né? E essa história aí de que os protestantes sempre acharam que o lucro era sagrado e os católicos sempre se punindo, dizendo, não, o lucro é feio, né? E tal. A ética protestante de trabalho, de eficiência e de lucro é uma das coisas. A outra coisa é que teve a Revolução Inglesa lá de 1590 que estabeleceu um judiciário o mínimo corrupto possível. Enquanto que nos países ibéricos, além de serem países da contra-reforma, que nunca quis apostar na educação e no estudo, sabe? Porque quando surge a reforma luterana em 1517 lá na Alemanha, que viria a ser a Alemanha, aposta na educação, no estudo. O Lutero diz, você tem que ler a Bíblia, para chegar às tuas conclusões. Você não precisa da intermediação de um padre, nem do clero, para saber o que Deus está te dizendo. Mas os caras disseram, como é que nós vamos ler a Bíblia? Primeiro que ele não está traduzida, daí ele traduz para o vernáculo, ele traduz para a linguagem de dia de semana, a linguagem que todo mundo falava. Daí os caras disseram, tá na minha linguagem, mas eu não sei ler. Daí ele faz uma campanha maciça de alfabetização. Então, por exemplo, em 1549, tinha 3.000 escolas dos Países Baixos e 3 colégios em Portugal, entendeu? Nossa. Portugal faz a opção pela contra-reforma e a contra-reforma diz o seguinte, não lê, deixa que eu leio para ti e te conto. E proíbe estudar o hebraico, depois proíbe o aramaico, já era uma língua morta, não podia estudar hebraico, depois não podia estudar grego, depois não podia estudar hebraico, e aí depois eles bloqueiam até o latim, fica só o latim escolástico, São Tomás de Aquino, parará, e só para uns poucos.
Então nunca apostaram na educação, nunca apostaram na disseminação do conhecimento, da informação, sempre bloquearam, sempre censuraram, enquanto que na Inglaterra e nos países sob a influência da Inglaterra, nunca houve censura efetiva à palavra impressa, e sempre houve uma aposta na educação, e paralelamente a isso, sempre houve um judiciário que era punido cada vez que estava envolvido em falcatrua. Então você não pode querer, no Brasil e nesses países da América Latina, que o executivo e o legislativo não sejam corruptos, se o judiciário é. Eu quero deixar claro que nesse momento, hoje, agora, nós estamos a favor do judiciário e contra o executivo, e também, de certa forma, contra o legislativo, se bem que agora nós já estamos a favor até do Renan Calheiros, né, do Osmar Aziz, né, qualquer coisa contra esse canalha, contra esse genocida, contra esse fascista, contra esse excremento, entendeu? E os excrementos que votaram nele, tem que ficar claro, votou nele, porque é o seguinte, é o momento seguinte, teu vizinho votou no cara, tu tem que cuspir no teu vizinho. Não. A guerra civil começando. Guerra civil mesmo, entendeu? E aí, o judiciário desses países, porque as pessoas falam assim, a Austrália foi fundada só por degredados, né? Colonizada só por degredados ingleses. E olha como funciona. Sim, porque eles foram para lá cumprir pena e cumpriram suas penas. E aí a forma de administração da Austrália foi ligada à informação, universidades, cultura e o cumprimento da lei. E o Brasil, os degradados vinham para cá e daí não eram mais... E um judiciário corrupto, entendeu? E uma proibição de universidades, de jornais, de informação, de material impresso. Aí dá no que dá, né, cara? Os Estados Unidos também serviu como terra de degredo em alguma época? Não, nunca, jamais. Nunca. Chegou, eles começaram a trabalhar direitinho. Sim, são vários Estados Unidos, né? Porque começa ali primeiro com os espanhóis, chegam antes na Flórida, né? Depois tem uma tentativa ali na Virgínia, que é privada, tipo a Companhia das Índias ocidentais, só que era deles, era a Companhia de Colonização da Virgínia, com Walter Raleigh, os caras que plantam tabaco, ganham muito dinheiro com tabaco. Os Estados Unidos é inicialmente fruto do tabaco e do algodão, e aí descobrem que tem que ter mão de obra escrava, e trazem escravos para ali, e aí essa outra vertente que chega lá em Boston, que são os chamados pilgrims, né, os peregrinos. Que são aqueles com chapéu que parece um cone, exatamente, né? Que depois queimaram lá as bruxas de Salem, sim, né? E aí depois vem toda essa expansão, e daí tem os Estados Unidos, que era hispano, né? Então é uma colcha de retalhos que depois da guerra, da secessão, né, se expande lá para o sul, destrói os índios, mas continua tendo como base a informação e a educação e a circulação do conhecimento, né? E com o judiciário o minimamente corrupto possível. Então daí cria um país digno, né? Enquanto que o Brasil tal. E aí tu pode atribuir isso a Portugal, mas ao mesmo tempo tu pode atribuir a Portugal, né, o molejo, a maleabilidade do brasileiro, que vai gerar o jeitinho, que é uma coisa horrível, mas que vai gerar um lance legal, né? Musical, sonoro, né? O Brasil poderia ser um lugar muito mais legal que os Estados Unidos, né? No sentido assim da ginga, da feijoada, da mistura, do samba, entendeu? Do molejo, né? Da cadência, que tem esse lado que existe e que é fruto dessa mistura portuguesa, indígena e evidentemente africana, né? O Brasil é o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade, os Estados Unidos é o segundo, né? E que daí então tem todo esse sangue negro, essa mistura aí. Só que daí tudo isso sob o guarda-chuva da ineficiência, da corrupção, da incompetência, que tem um lado que é lusitano, mas que não é só lusitano. O Brasil aprimorou, né? O Brasil é independente há 200 anos e pegou os defeitos de Portugal e só os aprimorou. Portugal está num momento maravilhoso da sua história, com um puta presidente e tal, e o Brasil nessa bosta com esse fascínora, né? E é isso. E os ignorantes sempre falam, sempre tentam comparar o Brasil e justificar os problemas do Brasil por questão do tamanho do Brasil. Ah, porque Portugal é do tamanho de São Paulo. Ah, não sei o que, não sei o que. Não, Portugal é muito menor que São Paulo. Portugal é do tamanho de Santa Catarina. E nem nada justifica, né? Não. Falando em viagem, falando em Europa, falando nos Estados Unidos e cacete A4, tu já viajou bastante, né?
pouquinho. Qual o lugar que você tipo, gostaria de viver, que você pudesse escolher? Ah, esse é o lugar que eu gostaria de fincar minha bandeira e ficar para sempre. Olha, cara, eu durante anos pensei muito nos Estados Unidos, sonhei com os Estados Unidos, agora enchi meu saco total dos Estados Unidos. Por causa do Trump? É, também, por causa do Trump. Por causa dos eleitores do Trump, que você vê que são grandes lá. Estão lá e tal, e aí o lance ambiental tá demais lá tal, né? E aí são duas opções ridículas, por um lado, porque os brasileiros estão tentando estragar esses dois lugares faz tempo e eu já cheguei atrasado, que é o Uruguai, aqui do lado, que é um lugar maravilhoso, só que também tem um puta inverno, né? E Portugal, que é um lugar que eu gosto muito. Mas, sei lá, cara, a mãe da Liz é a fim de ir pra Islândia, não é, Liz? Islândia? Islândia. Eu tô pensando em ir pra Finlândia. Pô, Islândia é sensacional. Eu conversei com um camarada, com o Madureira, que falou que um dos melhores lugares que ele já foi pra Islândia. Mas o Madureira é um cara meio inconfiável. Então é melhor ver um vídeo no YouTube pra ver se a Islândia é bom ou não. Nos Estados Unidos... Eu nunca fui na Islândia. Você nunca foi? Qual a maior aventura que tu acha que tu já rolou? A gente já trocou várias ideias, mas eu não sei se tu gosta de relembrar, porque não sei se tu vai escrever sobre isso. É que tem... Tu tem umas histórias boas pra caralho dos Estados Unidos, de lugares que você conheceu, pessoas que você conheceu e tal. Não, é que, cara, é o seguinte, um monte de gente, né, me enche o saco, tu tem que escrever a tua vida, tem que escrever a tua autobiografia não autorizada e tal. E a Paula, minha mulher, boceja. A única coisa que ela acha que eu realmente deveria escrever, que ela ouviu com muitos detalhes e tal, é que eu fiz uma viagem de carona de Nova York a Porto Alegre, em 1978. E essa foi uma viagem épica. Mas foi de primeira classe? com o dedo, com a unha bem comprida. Nossa. E essa é uma viagem épica. Essa é uma viagem que aconteceu muita coisa, né? Foram 9 meses. E aí eu passei pelos Estados Unidos inteiro e daí todo o México, toda a América Central, como eu te falei, estava na guerra lá da Nicarágua. Você chegou em Nova York, fez costa a costa e desceu. Eu cheguei em Nova York, daí eu fui para Woodstock primeiro, Nossa. Daí depois eu fui para Lowell, Massachusetts, onde tinha nascido Jack Kerouac, e de Massachusetts eu fui para Chicago, e aí de Chicago eu enchi o saco de ir parando e fui o mais rápido que eu consegui até um estado que eu não vou dizer o nome, que é onde fica Denver e Aspen, não vou dizer o nome desse estado. E nem um pouco, né? Eu botei um episódio. Eu lógico que eu entendi. Mas você acontecer da minha casa, a Tijuca não tive coisa. Eu tentei botar um episódio de Chapolin no episódio, ele já vetou na hora, ele quase me demitiu. Só por causa do sobrenome. Daí cheguei na Califórnia, foi fantástico. A Califórnia é maravilhosa. Foi incrível, São Francisco e tal. Tu conheceu o Flea, né? Conheci o Flea, mas isso aí foi muito depois. Conheci o Flea. Essa trip que você fez foi depois do On The Road? Não, essa trip foi porque eu tinha lido On The Road. E te inspirou? Na Copa da Argentina, em 1978. Eu li na Argentina, em espanhol. E aí voltei pro Brasil, comprei o livro em inglês e caí na estrada. Sim. E aí resolvi refazer de início. O meu plano era refazer só a viagem do Jack Kerouac, que é uma viagem feita em 1948, 49, na qual ele vai de carona de Nova York a São Francisco, e aí volta, e aí vai de carona de Nova York a New Orleans, e aí vai de novo para Califórnia, daí vai para a Cidade do México, daí volta para New Orleans, daí volta para Nova York. Ele fez um quadrado. Um triângulo, né, animal? Um triângulo. Eu não sei as formas geométricas ainda. Ele fez um triângulo. E aí... Mas foi tua iniciativa de traduzir esse livro ou já existia ambições? Não, foi minha. Eu tô querendo ler esse livro, mas por tua causa, claro. Pô, tu tem que ler, cara. Maneiro pra caraca, né? Pra quem gosta de viagem, rebeldia e histórias boas. O livro foi escrito em 1958, né? E é atemporal, ou tu acha que... Atemporal. A viagem é de 48, 49, daí ele escreveu, ninguém quis publicar. E aí, 1957, o livro sai. Eu falei 58, mas é 57. E aí o livro é uma bomba nos Estados Unidos, no mundo, daí a origem é a tal geração beat, né, os beatniks. Né, os beatniks eram um apelido depreciativo, eles não se chamavam de beatniks, os inimigos deles chamavam eles de beatniks. Eles eram os beats, a geração beat, que é pré-hip, né, deu origem aos hips. E aí eu traduzi em 1983, saiu em 1984 e aí eu fiquei famoso.
Sério. A tua ida ao Jô Soares foi o grande divisor de águas ou tu já estava bombando nas vendas de livros já, sobre a história do Brasil? Não, o meu primeiro livro é a Viagem do Descobrimento, de 1998, e a ida no Jô Soares é um turning point total. O livro estava vendendo razoavelmente bem, mas depois de eu ir lá, ele passou a vender 3 mil exemplares por dia. Caralho! E aí ele vendeu 420 mil exemplares. Nossa! Ele ficou 1 ano em primeiro lugar na lista da Veja. Eu fiquei um tempão pra comprar o livro, porque eu ia nas livrarias e perguntava, cara, foi um maluco no Jô Soares, Eduardo Najib. Eu não sei de onde eu tirei essa porra de Najib. Najib era meu avô. E olha, Eduardo Najib ninguém tinha. Aí eu reconheci pela capa, Viagem do Descobrimento. Confesso que nas primeiras vezes, eu era adolescente, não lia porra nenhuma. Mas hoje tu lê? Pô, eu tenho todos. Eu tenho 2 Viagens do Descobrimento. Mas que tu sabe ler? Algumas coisas. Só as partes das figuras. Mas já são bem explicativas, né? Notícias da Cinemateca? Não. Continua em chamas? Quer que eu procure? Não. Sim. Não. Não, já pelo menos apagaram pela estrutura não cair, já né? tá acabando a nossa conversa? Você que vem aqui, isso aqui é um curta-metragem, né? São 7h36. Tu conseguiu marcar teu compromisso já? Em torno das 8. É, vai ser onde? Na Cobal ali, que é bem na frente onde eu tô. É. No lugar onde o Rio de Janeiro existe, entendeu? Porque aqui eu tô na periferia. Na periferia, que inclusive é um lugar que você deve explicações, porque você ainda tem obrigação agora de fazer um episódio falando sobre Tijuca. Tem Tijuca era um E motivo. Andaraí. É. O que quer dizer Andaraí? Andaraí é Rio dos Morcegos. E é aquele ali? Esse daí é um morcego puro. É. Não, eu digo é o rio aquele que a gente passou vindo pra Esse cá. daí é o Rio Maxwell, mas pega o Rio Joana, Sim. que sai no Trapicheiros. Muita coisa já tá meio que canalizada Podre. também. Podre, sempre foi, né? Sim, o Rio Maracanã, né, cara? E, cara, a Tijuca tem histórias fantásticas, né? Fantásticas. Sobre a entrada dos franceses aqui, o Alto da Boa Vista, a Floresta da Tijuca. E o Borel. E A tal, gente falou né? isso sobre a história do tabaco, né? É, falando um pouco até. E, Eu falei mal ali. Falamos bem mal, né? E ainda tem muita coisa pra falar, né, cara? Só sobre a história de favelização aqui tem muita coisa pra ser dita, né? É. Você acha que tem alguma parte da história do Brasil que você ainda não tenha parado para estudar e que você gostaria de desenvolver nos seus próximos livros e tal? Ou tu acha que tu já falou quase sobre tudo? Não, ao contrário, imagina, eu tenho um livro geral da história do Brasil que vai da pré-história até a Dilma, é um ciclo completo da pré-história de volta à pré-história. E aí eu vou ter que escrever sobre esse fascínio aí, né, no poder. E aí, mas eu tenho convites e eu gostaria, porque quando a coleção Terra, a coleção Brasílias nasceu, ela nasceu para ter 8 volumes, e as pessoas me cobram até hoje com toda razão. Então o 5º é a França Antártida. O 6º é o Brasil Espanhol, no período da União Ibérica. Sim. Né? O 7º é o Brasil Holandês. Né? Que eu acho sensacional a parte que, porra, nossa. Gente, assista a história do Brasil holandês. Deve ter alguns episódios que falam sobre isso, mas o último, mais recente, é sensacional, que você fala justamente sobre a chegada dos holandeses lá em Nova York, na ilha de Manhattan, que são os Marratous, né? A tribo que existia lá. E você fala sobre Wall Street, o cara, eu jamais iria imaginar. E a primeira Wall Street era a Rua da Muralha, era a última rua de Nova York. E dali para cima era tudo um mato, né? E aí agora parece o contrário, porque as pessoas vêm descendo, quando chegam em Wall Street, eu acho que os Estados Unidos que Nova York está terminando, né? Dali para baixo, assim, às vezes as pessoas nem vão, mas ela só ia ali do porto até a Rua da Muralha, né? Wall Street, né? E nessa época já existiam conflitos por conta dessa muralha? Mas totalmente. Os Marratous venderam a ilha, né, por $24 para os holandeses. Que hoje vale muito dinheiro. E aí começaram a se dar mal e tal, e daí quando os ingleses vêm e expulsam os holandeses, tem 1000 conflitos indígenas ali, e a muralha foi feita para proteger. A muralha foi feita pelos holandeses, New Amsterdã, para protegê-los. Foi tipo a muralha da França equinocial, da França Antártica, que tal, fizeram um forte, Coligny, Caralho 4, né? Claro. Agora, em relação aí termina, sobre os últimos livros. O 8º seria sobre o Brasil holandês. E daí o outro seriam sobre as missões lá, sobre os bandeirantes, na verdade somos bandeirantes. Somos bandeirantes. Tu gosta de uma parte do Brasil mais
o Brasil ainda paradisíaco, né, cara? Tipo, o Brasil até o século XVII. Eu século gosto XVIII. até o 17 mesmo. É. Depois do meio que enche o saco. Eu gosto também. O que eu mais gosto de viajar é, tipo, no que os caras encontraram aqui quando chegaram no Brasil. Tipo, um Brasil paradisíaco, só que, obviamente, ao mesmo tempo que é um lugar paradisíaco, você estava exposto a pestes absurdas por causa dos mosquitos e dos animais, o caralho é 4, e por causa dos índios também, né? Sim, os Devia índios ser eram super terrível. violentos, porque os caras ficam assim, os tupi adoravam guerra, guerra. Tem relatos de que, tipo, para você se casar numa tribo, dependendo da tribo que você tava, para você se casar e para você começar uma família, você já tinha que ter arrumado um refém. Um inimigo e comido, né? Tu acha? Pelo menos matava antes de comer. Né? Né? Hoje em dia se come e demora, fica vivo para sempre, né? Cara, o Peninha tá com o horário hoje bem apertado, a gente já gravou, tá desde 8 horas da manhã, a gente também tá meio que muito cansado, né? Meio que muito cansado, é ótimo. Queria convidar vocês para assistir o canal Buenas Ideias, para assistir o programa Não Vai Cair no Enem. Tem vídeos todas as semanas, tem vídeos toda semana. Tem inclusive conteúdo exclusivo para membros. Então, se você tem grana ou se você não tem, qualquer um, cara, 8 pila. Se bem que agora, falando sério, já vi membros, pessoas dizendo que não tem R$8. E eu realmente suponho que sim e fico apiedado. Só que a gente não consegue dar bolsas, entendeu? Porque é o YouTube, a gente não tem como dar, porque a pessoa tem que pagar pro YouTube. Sim. Então a gente não consegue não tem acesso, exatamente. dar. Inclusive eu quero dizer que eu não sou membro do canal. Nem eu. Mas por R$8 o membro ganha um episódio um dia antes, ganha vários episódios exclusivos, tem umas conversas comigo, é bem legal. Sim. Mas mesmo não sendo membro, assista. Cara, como eu odeio aquilo. O nosso canal, assista o nosso canal, acione o sininho, deixe o seu like. Cara, você gosta, né? Você gosta. Eu odeio isso, cara. Você gosta porque agora ganha em dólar. Entendeu? O YouTube paga em dólar, então pra você é ótimo. E tem camisas maravilhosas também na loja, tem uma seção especial da camisa. Não tá, já tá o excelente propagandista. Tem camisas excelentes, qualidade, com uma ilustração maravilhosa que minha amiga Paula Ela não é a tua amiga. Ela é minha amiga, eu sou amigo dela. Sensacional. E você pode conferir. E obviamente tem muitos vídeos aí no acervo que você pode assistir de graça. 400 vídeos. 400 vídeos já, né? E depois da minha entrada, obviamente aquilo melhorou muito. Há de convir, né? Betamos 1 milhão agora. Sabe que é uma bola meio dividida essa. E agora piorou muito. O clima piorou muito. O clima piorou muito porque ele trouxe o frio também pra cá, né? Por isso que já veio a geada, veio junto com ele. Agora, só pra gente finalizar, tu já tá trabalhando no próximo livro? Já tem alguma especulação? Eu tô fazendo 4 livros. Cara. Sério? Todos sobre a história do Brasil ou falando sobre... Não, são 2 livros de encomenda, a biografia do empresário do aço lá, mas que tem muito a ver com história, porque ele nasceu na Alemanha em plena guerra, os pais dele foram mortos, é uma coisa incrível, ele veio pro Brasil sem nenhum tostão, e aí chega em Porto Alegre em 46, daí se mistura com a história de Porto Alegre, mas é um livro que vai circular só lá na firma dele, na família dele. Sim. Depois tem um outro livro sobre a chamada Joias de Crioula, sabe, que eram as joias que escravas libertas de Forras tinham e que a historiografia antiga diz que os seus senhores eram tão ricos que vestiam as suas escravas com joias para mostrar a riqueza deles. Não, se descobriu agora que as joias eram delas, porque elas eram escravas de ganho, né? Elas poderiam trabalhar depois de trazer uma quantia X por dia para os seus proprietários, e aí muitas compraram a própria liberdade e compraram essas joias. E um antiquário baiano, Itamar Mussi, tem uma coleção de 411 joias dessas. Nossa, incrível. E eu convidei várias pessoas muito legais. Mas está exposto? Esse acervo está exposto? Ou Tá exposto, mas ainda reservadamente. Daí vai para instituições. Depois estou escrevendo um livro para a editora Melhoramentos, que são verbetes, são 100 verbetes sobre personagens do Brasil Colônia, é bem legal. E qual é o outro mesmo? Nem me lembro, cara. Nem me lembro, mas estou fazendo mais um. E se você pudesse escolher falar agora, o livro que você aí não morre sem fazer? Cara, eu não morro sem fazer um livro sobre como os bandeirantes destruíram as missões jesuíticas, porque é um épico trágico.
Sim. E eu sou a fim de contar essa história e vou. E você vai poder ter um argumento bem mais fundamentado antes de falar merda no Twitter. Antes de botar fogo no Borba Gato, blá, 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 blá. Principalmente colocar o fogo numa estátua em frente ao posto de gasolina, né? Exatamente. Uma coisa bem civilizada. E é o seguinte, né? Quem brinca com fogo acaba fazendo xixi na cama, né? E quem com fogo queima, com fogo pode ser queimado. Tem essa. E tem gente que andou dizendo assim, dou maior força pra pôr fogo. Mas quando botaram fogo na produtora dele, ele não gostou. Exatamente. E foi um coquetel, um baita coquetel Molotov, né? É. E eu não entendi porque que jogaram um coquetel Molotov pra queimar a Porta dos Fundos. Pra queimar a Porta dos Fundos era só botar os atores da parafernália lá dentro. E assim, com esse clima maravilhoso, eu encerro mais um episódio fantástico de Realidade Aumentada. Já falo pra vocês aí, pra vocês ativarem aquela sineta, se inscreverem no canal, compartilharem com seus amigos. E, obviamente, antes de se despedir, eu quero agradecer aqui ao nosso patrocinador master, a BS Produções. Se você é ator... Ô, BS Produções, me dá uma grana aí, BS Produções, que eu não ganhei nada. Mas vai ganhar em nome de Jesus. A BS Produções serve para você que é ator ou quer ser ator, não faz ideia de como começar na carreira. Eles oferecem cursos e oficinas de interpretação. Ela não tem dom. Não vou nem falar que eu já vi que não consegue. Uma maravilha. Não, repete. A BS Produções. A BS Produções você tem acesso a workshops, a cursos de interpretação, cursos de várias áreas na área do audiovisual. E também, se você já é ator, você vai ter acesso a uma assessoria de imprensa, né? Então eles já te colocam para fazer testes, colocam para te fazer testes para comerciais, para programas de televisão, para programas de streaming, para cinema e para tudo que tem direito. Então já entra lá na BS Produções. Funciona? Funciona pra acha que caraca. eu poderia tentar alguma coisa na BS Produções? O sofá pra você tem que ser um sofá, né? Um sofazão. Um sofazão. Pra mim também. Nem um e sofá BS mesmo. quer dizer Bullshit Productions. É isso? A vida artística é uma grande bullshit, né? É verdade. Galera, se inscrevam no canal Buenas Ideias e fiquem bem. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo episódio.